muitos. Passo agora a apresentar Paula Mateus, que nos vem falar do Moral Birthday. Paula Mateus é professora da Escola Secundária Damião de Góis, mestre pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma tese sobre Dante, uma defesa da filosofia da arte e arte urbana. Autora de artigos na área da filosofia da arte, membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Então, Paula. Obrigada. Obrigada à organização pelo convite, obrigada pela vossa presença. Eu vou apresentar o pensamento de Beardsley no âmbito da estética, nomeadamente no que diz respeito às suas respostas sobre a questão do que é arte. Beardsley produziu uma vasta obra no contexto da estética filosófica ao longo de quase 40 anos. Obviamente, eu não poderei, em 20 minutos, fazer jus à abrangência do seu pensamento. O seu primeiro artigo, que escreveu com W.K. Wimsatt em 46, A Falácia Intencional, é ainda hoje um dos mais antologiados da estética analítica. É Aesthetics, Problems in the Philosophy of Criticism, de 58, e depois com uma segunda edição de 81, e em The Aesthetic Point of View, de 81, que encontramos o núcleo das suas propostas. Para que possamos conhecer pelo menos algumas delas, ainda que superficialmente, consideremos uma obra, A Floresta, que durante muito tempo se atribuiu a Max Ernst e que se sabe hoje ser da autoria de um dos maiores falsificadores da história, Wolfgang Beltracchi, que podem ver. Podemos descrevê-la afirmando que existem círculos de cores primárias sensivelmente no centro da tela, ou interpretá-la dizendo que é sobre uma floresta, ou ainda avaliá-la como boa ou má arte. Quando a nossa relação com as obras de arte é discursiva, ela traduz-se habitualmente num conjunto de asserções normativas e não normativas acerca delas. Existem círculos de cores primárias sensivelmente no centro da tela e a obra é sobre uma floresta. São exemplos de asserções não normativas. A primeira permite fazer uma descrição, a segunda uma interpretação. Já a asserção é uma obra de arte boa, é uma asserção normativa, permite fazer uma avaliação. Esta relação discursiva com as obras de arte é muitas vezes a do público e é também a do crítico, mas não é a do filósofo. O filósofo questiona as asserções feitas pelo público ou pela crítica. Pergunta que razões temos para fazer uma certa interpretação. Quais são as evidências que suportam uma interpretação? E por que importar-nos essas razões? O que constitui uma obra de arte? O que faz dela uma obra de arte boa? O facto de ser uma falsificação ou uma obra que se atribui hoje a um autor que não aquele que a quem inicialmente foi atribuído, deve ser tido em conta na interpretação ou na avaliação da obra de arte? Beardsley define da seguinte forma o âmbito da estética filosófica. Enquanto campo de estudo, a estética consiste num conjunto bastante heterogéneo de problemas, aqueles que surgem quando fazemos um esforço sério para dizer algo verdadeiro e justificado acerca de uma obra de arte. Enquanto campo epistémico, a estética consiste nos princípios que são necessários para clarificar e confirmar as asserções críticas. A estética pode ser entendida assim como uma filosofia da crítica ou uma metacrítica. Verão que Beardsley recorre, obviamente, e por estas razões, muitas vezes, ao próprio discurso para justificar as caracterizações que faz da obra de arte. Assim, na estética de Beardsley encontramos um vasto leque de questões inspiradas exatamente pelo discurso da crítica sobre as obras de arte e sobre outros objetos classificados depois por Beardsley como objetos estéticos. Sobre a questão o que é arte, encontramos em Beardsley, por um lado, uma ontologia da arte, fundada na questão de saber qual a natureza das obras de arte e desenvolvida sobretudo
nas obras dos anos 60, 1958, e depois, já nos anos 80. Beardsley acabaria por morrer em 1985, portanto as obras do seu pensamento do início dos anos 80 não teria o desenvolvimento que obviamente teve aquele que iniciou nos anos 60. Encontramos também na estética de Beardsley a questão da definição de arte, baseada na questão de saber como se define uma obra de arte, ou seja, na questão de saber se é possível encontrar um conjunto de características, eventualmente características essenciais a todas as obras de arte, capazes de demarcar de todos os outros objetos que não são arte. Isto, sobretudo, já nos anos 80, na obra The Aesthetic Point of View. Encontramos também uma teoria da avaliação, uma teoria do valor e muitos outros interesses no âmbito da filosofia da arte. Na minha comunicação, dedicar-me-ei predominantemente à questão da ontologia da arte, a que Beardsley dedicou mais tempo, mais energia, também por considerar, obviamente, que ela é mais fecunda no pensamento de Beardsley do que a questão da definição. A questão da definição foi uma questão que Beardsley evitou durante, enfim, quase 3 décadas e que à qual acabou por responder já nos anos 80 de forma superficial ou algo superficial. Durante o tempo em que evitou a questão da definição, Beardsley dizia: essa é uma questão que não é suficientemente interessante para me ocupar, e por isso, quando acabou por se dedicar, ela não ficou, enfim, tão estruturada como poderia eventualmente tê-lo sido. Veremos então a ontologia da arte em Beardsley. Em Aesthetics, Beardsley ocupa-se da questão ontológica, que é a questão de saber que tipo de entidade é uma obra de arte. É algo físico, como uma pedra, abstrato, como um número, ou mental, como uma dor. As obras de arte, pelo menos na sua esmagadora maioria, e faço um parênteses, Beardsley não é um essencialista, ou seja, não está preocupado em captar aquilo que há de comum a todos os objetos estéticos ou a todas as obras de arte. Isso faz com que, por vezes, surjam franjas a que Beardsley não dedica atenção. As obras de arte, dizia, pelo menos na sua esmagadora maioria, são objetos estéticos, ainda que a categoria dos objetos estéticos possa eventualmente não se esgotar nas obras de arte. Para conhecermos a natureza da arte, teremos, depois, de compreender o que são os objetos estéticos. Embora não esteja interessado numa definição essencialista de objeto estético, Beardsley acredita que a sua natureza pode ser captada no elenco de 5 características que todas exibem. Veremos então qual a natureza dos objetos estéticos que Beardsley acredita ser aquilo que nos permite saber o que é uma obra de arte. Neste contexto, pelo termo objeto deve entender-se qualquer entidade que possa ser nomeada, sobre a qual se possa falar e à qual possam ser atribuídas características. Portanto, não estamos a falar de objetos no sentido habitual, mas estamos a falar de entidades que possam ser nomeadas, às quais se possa atribuir características. Neste sentido, um concerto, uma peça de teatro, uma instalação ou uma dança são objetos. Os objetos estéticos são, segundo Beardsley, produtos intencionais. Esta é a primeira das 5 características que podemos apontar para encontrar a sua natureza. São obras em sentido estrito, tal como no sentido inicial na Grécia são resultado de uma atividade, de uma técnica, ainda que não seja uma técnica muito apurada, são resultado de uma atividade. Resultam de uma atividade humana deliberada, são o efeito de uma cadeia causal que inclui as intenções de alguém, habitualmente do artista. Esta característica, todavia, deve ser entendida corretamente. Portanto, Beardsley começa com uma característica que nos faria dizer que Beardsley é um intencionalista, mas, de facto, não é, e veremos isso já de seguida. Afirmar que os estados psicológicos do artista, as suas crenças e desejos estiveram na origem do objeto estético, não significa afirmar que o conhecimento destes
tenha um papel de relevo a desempenhar na interpretação ou na avaliação da obra de arte. O objeto estético e as intenções do artista são duas entidades diferentes que podem ser conhecidas independentemente. Sobre estas, diz-nos Beardsley: assim, no caso do objeto estético e da intenção do artista, temos evidências diretas de ambas. Descobrimos a natureza do objeto através da visão, da audição, da leitura, etc. E descobrimos a intenção através de investigações biográficas, de cartas, diários, livros de exercícios ou, se o artista estiver vivo, perguntando. As intenções do artista são evidências externas à obra, na medida em que podem oferecer dados sobre aquilo que ela é. Da mesma forma, a obra dá-nos evidências externas da intenção do artista. Apesar disso, uma obra pode nada dizer sobre o que o artista pretendia e as intenções nada revelar sobre a obra. A verdade, haverá que admitir, é que algumas obras não correspondem de todo às intenções de quem as produz. Se uma qualidade não pode ser percepcionada exclusivamente por aqueles que conhecem as intenções do artista e que, portanto, esperam encontrá-la, ela não é uma qualidade da obra em si. Se atendermos à literatura, e Beardsley recorre muitas vezes à literatura para mostrar exatamente que a intenção do artista, conhecer a intenção do artista não é importante, se atendermos à literatura, a distinção entre a obra e as intenções do artista torna-se ainda mais evidente. Quando é preferida uma frase, podemos perguntar: o que pretende dizer o autor? What does the speaker mean? E, ainda, o que significa a frase? What does the sentence mean? Como o autor pode querer dizer algo que efetivamente não diz, concluir-se-á que as intenções e a obra são entidades diferentes e independentes. Em falácia intencional, cujas teses Beardsley nunca abandonou e que, aliás, reiterou já nos anos 80, encontramos um dos mais importantes argumentos a favor da perspectiva anti-intencionalista da interpretação, que é o que temos aqui. É um argumento que me parece bastante curioso. Tem duas premissas e uma conclusão que são as seguintes. Primeira, se o artista foi bem-sucedido e fez o que pretendia fazer, então a obra mostra ela própria o que ele pretendia e podemos então prescindir de conhecer as suas intenções. Outra possibilidade é pensar que o artista não foi bem-sucedido. Então, se ele não foi bem-sucedido, não temos de interpretar a obra à luz das suas intenções porque elas não se cumpriram, pelo que podemos também prescindir de conhecê-las. Logo, quer o artista tenha sido bem-sucedido, quer não, não é necessário conhecer as suas intenções. Isso, aliás, nem sempre é possível, continua a falácia intencional. Por vezes, desconhecemos o autor de obras que apreciamos, mas que não seja porque, durante um longo período da história, os artistas não assinavam as obras. Antes de vermos a segunda característica, só uma pequena nota. Beardsley afastou-se um pouco deste anti-intencionalismo mais radical ao longo da sua obra, mas manteve a tese que as intenções são irrelevantes. Veremos mais à frente que, embora as intenções sejam irrelevantes, há dados relativos ao artista, que não as suas intenções, que podem ter, eles sim, um papel a desempenhar na interpretação. A definição de obra de arte proposta... desculpem, julgo que... Sim. A definição de obra de arte proposta por Beardsley já nos anos 80 reforça a tese que as obras de arte são produtos de uma atividade intencional, mas volta a acentuar que definir a obra desta forma não implica afirmar que a obra seja apenas aquilo que o artista pretendia que fosse ou tudo o que fosse. A obra pode ser mais ou ser menos. A obra seja produzida exclusivamente com a intenção estética, não tendo outros propósitos, religiosos, políticos, eróticos. Aliás, Beardsley acredita que é assim que podemos explicar o facto de falarmos de uma arte religiosa que foi construída, em primeiro lugar, com outros fins que não os fins estéticos. 3.
que a intenção de produzir uma experiência estética tenha sido preponderante na criação artística. Essa intenção pode não ter sido a primeira intenção do artista. Veremos depois, na definição, se tivermos tempo, na definição dos anos 80, que Beardsley acaba por considerar que também é possível que algumas obras, não tendo sido criadas com uma certa intenção estética, passem a ter o estatuto de obras de arte. 4. Que apenas as obras de arte e não os objetos naturais ou tecnológicos sejam capazes de produzir uma experiência estética. Como já obviamente perceberam, Beardsley dispensa as intenções do artista na interpretação. Dá, todavia, alguma importância aos dados do contexto, aos dados culturais, e apela mais uma vez à literatura para reforçar essa ideia. Quando perguntamos "What does the sentence mean?", o que significa a frase, podemos, e esse é o conceito de Beardsley, recorrer aos dicionários para saber o que é que a frase significa. Mas os próprios dicionários vão mudando ao longo do tempo, porque a linguagem muda ao longo do tempo. Ela não se fixa e, portanto, essa polissemia, essa história da própria palavra deve ser entendida por quem lê o discurso literário, exatamente porque, se não o fizer, se não atendermos aos dados do contexto, aos dados culturais e sociais, podemos não captar o sentido interpretando de forma errada. Agora sim, passamos à segunda característica. Os objetos estéticos são objetos perceptuais. Eu não sei se esta é a forma correta de traduzir perceptual, mas vamos tentar desta forma. Para clarificar esta qualidade, Beardsley pede-nos que examinemos algumas asserções que podem fazer sobre a obra Três Banhistas de Renoir que temos aqui. E podemos afirmar várias coisas. A linha A é uma pintura a óleo. B foi pintada em 1892. C está numa parede do Cleveland Museum of Art. D contém tons de pele encantadores. E está cheio de um movimento vaporoso. As asserções A, B e C referem-se à obra enquanto objeto físico, à dimensão física. Mas D e E dizem respeito à obra enquanto objeto perceptual. Na verdade, não se trata de dois objetos, mas sim de duas dimensões ou aspectos do mesmo objeto. Afirmar que os objetos estéticos são objetos perceptuais é dizer, então, que algumas das suas qualidades são acessíveis diretamente através dos sentidos. Open to direct sensory awareness. Não sei se disse isto bem. A diferença entre o objeto físico e o objeto perceptual pode compreender-se adequadamente através dos exemplos das ilusões de óptica. Se focarmos a nossa atenção no que está a negro, veremos imagens humanas, portanto, figuras humanas que se voltam uma para a outra. Mas, se a nossa atenção se dirigir para os elementos a branco, veremos pequenas colunas. Ora, esta imagem corresponde a um único objeto físico, ou seja, algo que imita um certo padrão de ondas elétricas, mas dois objetos perceptuais. É através de exemplos como este que podemos perceber claramente a diferença entre o objeto físico e o perceptual. Os dois objetos perceptuais dependem do modo como dirigimos a nossa atenção para os elementos sensoriais e nos deixamos guiar por eles. Diz-nos Beardsley sobre estas duas vertentes do objeto. Quando um crítico, então, afirma que as pinturas tardias de Tiziano têm uma forte qualidade atmosférica e vivacidade de cores, está a falar de objetos estéticos. Mas quando diz que Tiziano usou uma subcapa de vermelho escuro em toda a tela e acrescentou vidrados transparentes depois de aplicar o pigmento, está a referir-se aos objetos físicos. E esta distinção é muito importante, uma vez que descrever o objeto perceptual enquanto tal é nada dizer acerca do modo como a sua base física é produzida, ou foi produzida. Quer as cores tenham sido salpicadas, gotejadas, pintadas, gotejadas, salpicadas, sopradas, atiradas, fotografadas, gravadas, desenhadas ou meramente entornadas. O que interessa é o resultado visível.
Bursley diz-nos numa passagem que se tivéssemos uma estátua feita de queijo que parecesse feita de bronze, isso não nos interessava nada. O que interessa são os aspectos visíveis. Se temos queijo e não bronze, ainda que tudo o resto, a textura, o peso, pudesse ser igual, o que interessa são os aspectos visíveis. Percebe-se assim que as qualidades do objeto físico não são as qualidades do objeto perceptual, embora as segundas dependam parcialmente das primeiras. Obviamente, afirma Bursley, as qualidades perceptuais dependem também da existência de um sujeito que percepciona e da idiosincrasia da sua percepção. Se a nossa capacidade de perceber fosse diferente, de percepcionar fosse diferente, então os objetos estéticos também seriam diferentes, porque teríamos objetos perceptuais diferentes. Uma evidência que suporta a tese de que... desculpem. Sim. Todavia, não deixam de ser, embora sejam qualidades que dependam também do sujeito, não deixam de ser qualidades objetivas das obras, qualidades públicas. Quando afirmamos que uma melodia é triste, referimos a algo que está na obra e não em nós, embora a tristeza que ela comporta só possa ser encontrada por alguém capaz de sentir tristeza. Uma evidência que suporta a tese de que a tristeza está na obra e não em nós, que a percepcionamos, é a possibilidade de se afirmar: hoje, quando estou tão feliz, nem a música mais triste me entristece. Provavelmente já tivemos esta experiência. Aliás, em momentos distantes das nossas vidas, podemos ser afetados de uma forma diferente por obras, ou por uma obra de arte, que, embora permaneça exatamente a mesma ao longo do tempo, nos parece a nós diferentes, nesses momentos diferentes, aliás. Está encontrada, então, a terceira característica dos objetos estéticos. As qualidades dos objetos estéticos são objetivas, estão neles e não em nós. Da natureza dos objetos estéticos excluem-se, assim, as suas causas materiais e psicológicas, os modos de produção envolvidos e as intenções dos seus criadores, e os efeitos que têm em quem os percepciona. Bursley compromete-se desta forma com uma perspectiva ontológica internalista. As características das obras são características que estão nelas próprias e não no seu exterior, nas suas causas ou nos seus efeitos. Mas se as propriedades constitutivas dos objetos estéticos são objetivas, como podemos explicar o facto de o mesmo objeto parecer, por vezes, tão distinto aos olhos dos seus receptores? Para responder a esta questão, Bursley introduziu a noção de apresentação. Uma apresentação é o modo como uma pessoa experiencia um objeto estético num momento específico do tempo e sob certas condições particulares. A quarta característica é, então, a seguinte: os objetos estéticos podem ter diversas apresentações. A obra Uma Vista de Toledo, que temos aqui, de El Greco, pode exibir cores mais vibrantes se for percepcionada de manhã, quando a luz do sol entra pelas janelas do museu, e mais escuras ao entardecer. O que as apresentações diferentes têm em comum é o facto de serem causadas pela exposição ao mesmo objeto físico e perceptual, embora cada uma delas resulte de uma relação sensorial específica com o mesmo objeto físico e sensorial. Estas são duas imagens da mesma obra que nos aparecem com tons diferentes. Estes tons diferentes, obviamente, Bursley está, quando recorre a este exemplo, recorre apenas para ilustrar a possibilidade de termos relações com o mesmo objeto, mas aparecendo-nos ele de forma diferente, mais escuro ou mais claro, por exemplo, dependendo da luz do dia. Obviamente é esse o uso que faz deste exemplo. A relação entre o objeto estético e as suas apresentações foi captada no conjunto de teses a que Bursley chamou postulados da crítica. Primeiro postulado,
o objeto estético é um objeto perceptual, isto é, pode ter apresentações. Apresentações do mesmo objeto estético podem ocorrer em tempos diferentes e a pessoas diferentes. Duas apresentações do mesmo objeto estético podem diferir entre si. As características do objeto estético podem não ser reveladas exaustivamente em nenhuma das suas apresentações. Uma apresentação pode ser verídica, isto é, as características da apresentação podem corresponder às características do objeto estético, mas, como temos em 6, uma apresentação pode ser ilusória, isto é, algumas das características da apresentação podem não corresponder às características do objeto. E 7º, se duas apresentações do mesmo objeto têm características incompatíveis, então, pelo menos, uma delas tem de ser ilusória. Vamos dedicar a nossa atenção apenas e muito rapidamente a 5, 6 e 7. Reparem que, se atendermos a 5, 6 e 7, veremos que Beardsley não se compromete, como poderá eventualmente parecer-nos em certas passagens da sua obra, com uma ontologia baseada nos dados dos sentidos, uma vez que 5 e 6, sobretudo 6, pressupõem que os sentidos podem enganar-nos, ou seja, podemos perceber erradamente a obra. Há certas condições, segundo Beardsley, para podermos compreender ou captar, perceber a ordem corretamente, a obra corretamente, desculpem, e essas são, para começar, algumas condições físicas mínimas. Para podermos relacionar-nos adequadamente com uma pintura, temos que ter a nossa visão a funcionar minimamente bem, ou, se for uma música, a nossa audição. Mas também, e aqui sim entram outros elementos não intencionais, às vezes é preciso conhecer o estilo do autor ou a corrente em que se insere para podermos captar então as qualidades do objeto estético e conseguirmos uma apresentação correta. Sim. O objeto estético não é a classe de todas as suas apresentações. O objeto estético, contrariamente, o objeto estético não é a classe de todas as suas apresentações, desculpem, dado que uma classe pode ser concebida abstratamente e não percebida sensorialmente. Para além disso, acrescenta Beardsley, o objeto estético, contrariamente ao que acontece com as suas apresentações, não pode ele próprio ter características contraditórias. Como se explicaria, por exemplo, que o primeiro andamento da 9ª Sinfonia de Beethoven, quando executado por Toscanini, tenha 13 minutos e 17 na execução de Furtwängler. Se o objeto estético fosse o primeiro andamento, então teria simultaneamente 13 minutos e 17 minutos, o que seria contraditório. Ora, o objeto estético não é nem a partitura, uma vez que esta não é ainda composta por sons, não é uma obra musical, mas uma sucessão de marcas gráficas, nem o conjunto das execuções, que podem ter características contraditórias, nem sequer as apresentações, que podem, algumas delas, ser ilusórias. Na música, no teatro e na arquitetura, podemos distinguir claramente o artefacto, a partitura, a peça escrita, os desenhos de um projeto feito por um arquiteto, que podem eles ser um artefacto, mas também simultaneamente uma obra de arte considerado semelhante a uma pintura. As produções musicais, as encenações, os edifícios e as apresentações, que são então as experiências individuais das produções. Assim, conclui Beardsley, o objeto estético é, nestes casos, cada uma das produções. Na literatura e nas artes plásticas, a diferença entre o artefacto e a produção esbate-se, embora possa ainda ser encontrada no caso de obras de arte produzidas em série. E para terminar, muito rapidamente, a quinta característica, que é aquela que nos deixa na expectativa de outras, no fundo, de outros temas da filosofia da arte de Beardsley. Os objetos estéticos, esta é a quinta característica, podem distinguir-se de outros objetos perceptuais. A forma mais segura e informativa de fazê-lo é considerar as suas características objetivas. Todavia, acredita Beardsley, esta tarefa requer uma abordagem pluralista, uma vez que o que separa uma pintura de outras imagens não é exatamente o mesmo que demarca a música de outros sons ou a literatura de outros textos.
Berkeley acaba por fazer exatamente isto que propõe em Aesthetics, porque vai, em capítulos seguintes, mostrar então exatamente o que é que objetivamente distingue a literatura de outros textos ou a música de outros sons. Assim, não será possível apresentar uma definição essencialista do objeto estético, porque não há nada que distinga os objetos estéticos ou as obras de arte de outras, no seu conjunto, genericamente, sem particularizar, de outros objetos estéticos. Não é possível fazer uma definição ou dar uma definição essencialista, mas podemos então concluir que um objeto estético é uma obra de arte, desculpem, é um objeto estético, parte da classe dos objetos estéticos, ou seja, um produto de uma atividade humana intencional, um objeto perceptual, cujas qualidades são objetivas, que tem diversas apresentações e que pode distinguir-se objetivamente de outros objetos perceptuais. Obrigada. Temos mesmo pouco tempo, só para uma pergunta, antes de irmos para o intervalo. Boa tarde. Estava a dizer que as qualidades dos elementos estéticos estão neles próprios e não em nós, mas eu fiquei um bocado confuso com essa questão, não sei, acho que nós temos diferentes percepções dos mesmos objetos em diferentes alturas das nossas vidas e pessoas diferentes têm percepções diferentes no mesmo momento. Como é que isso se explica? Eu fiquei um bocado confuso. Obrigada. Explica-se exatamente porque a forma como cada um percepciona é diferente, e diferente por variedíssimas razões. Para Berkeley, as características do objeto estão no objeto, mas têm que ser percebidas, ou seja, se não houvesse quem as percebesse, não haveria objetos estéticos. Há, no fundo, essa relação, e é dessa relação que surge um objeto que tem características diferentes do objeto físico. E as nossas diferenças de percepção explicam as diferentes apresentações. A noção da apresentação é isso mesmo. Se eu não for suficientemente informada sobre a obra de um autor, não diríamos as intenções, mas a obra de um autor, eu posso não detectar um certo traço ou uma certa fluidez das formas que uma outra pessoa mais informada poderá encontrar. O mesmo se passa com a literatura. Se eu não souber que uma certa palavra, num certo momento da história, tem um significado, eu posso atribuir-lhe posso entender mal o significado. E, portanto, essas minhas falhas cognitivas ou culturais, se quisermos, explicam o facto de ser possível eu próprio ter apresentações, ou seja, experiências erradas. Berkeley nunca usa errado ou correto, nem verdadeiro ou falso. Usa sempre os termos ilusório ou verídico na tradução. Me pareceu melhor. Mas é sobretudo isso, são diferenças individuais que explicam percepções individuais das mesmas características dos objetos. E o que podemos fazer quando alguém não vê uma característica é apontar exatamente dados objetivos da obra. Podemos dizer, a obra tem um movimento fluido porque a pincelada é muito fina, ou porque os movimentos são semicirculares, digamos. Portanto, no caso de haver uma divergência de opiniões, diz Berkeley, o que há a fazer é olhar para a obra e apontar detalhes objetivos dela que permitem, eventualmente, aproximar as percepções que temos da mesma obra ou do mesmo objeto estético. Não temos mesmo mais tempo, vamos agradecer à Paula, Mateus.